Oi, pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. O que o leiloeiro faz? Qual é o seu papel e sua responsabilidade? Bom, pessoal, hoje vamos aqui falar de um tema um pouco genérico, mas é um tema que também é fonte de dúvidas. Muitas vezes os interessados em participar do leilão têm ali alguma dúvida sobre o que faz o leiloeiro, qual é o papel do leiloeiro na condução de um leilão. Antes de responder essa pergunta, já convido a vocês que, se estão gostando do nosso conteúdo, deixe seu like aqui em nosso vídeo, deixe um comentário e já siga o nosso canal para também assistir outros conteúdos e compartilhe este vídeo com quem também gostaria de conhecer o leilão de verdade, assim como você. E entrando no tema aqui do nosso vídeo, o que faz o leiloeiro? O leiloeiro, basicamente, é o responsável pela condução do leilão. Se for um leilão judicial, ele atua como um auxiliar do juiz, o juiz responsável pelo processo e que determinou a realização do leilão. E se for um leilão extrajudicial, ele atua nos termos da lei de alienação fiduciária, para conduzir o leilão extrajudicial. Seja leilão judicial ou seja um leilão extrajudicial, o leiloeiro é o intermediário na venda do bem. Na situação de leilão, judicial ou extrajudicial, ele não ocorre por vontade do proprietário do bem, ocorre de forma forçada, seja por ordem do juiz ou seja ali pelo inadimplemento da alienação fiduciária. Então a venda no leilão vai ocorrer a despeito da vontade do devedor. O devedor gostaria de não perder o bem, mas ele está perdendo em virtude do processo judicial ou da dívida com alienação fiduciária, e o leiloeiro exerce uma função pública. Ele promove a venda garantindo a observância de todos os direitos do devedor e que proporcione também igualdade de condições para que o bem seja vendido na melhor forma possível. Porque imagine uma pessoa que esteja ali com uma dívida muito alta, esteja ali prestes a perder um bem. Se ele for vender isso a uma pessoa terceira qualquer, pode ser que essa pessoa se aproveite dessa situação e tenha ali uma negociação não muito favorável ao proprietário do bem devedor. Mas por meio do leilão, o leiloeiro garante que esse bem vai ser ofertado de forma pública para quaisquer interessados e que será vendido pelo maior preço que o mercado estiver disposto a comprar. Então, quem tiver interesse em participar do leilão poderá participar ofertando o seu lance e o bem será vendido a quem der o melhor preço, o maior valor para a venda do bem. Dessa forma, o leiloeiro garante uma situação mais equânime, uma situação menos gravosa à pessoa que estará perdendo o bem, porque ele será vendido pelo preço que o mercado estiver disposto a pagar. Isso é a função do leiloeiro de forma geral: conduzir o leilão e proporcionar igualdade de condições a todos. Entrando mais especificamente no procedimento do leilão, o leiloeiro vai ser o responsável pela elaboração do edital de leilão e também pela promoção da publicidade relativa ao leilão. No que tange à elaboração do edital de leilão, se pensarmos em um leilão judicial, o leiloeiro terá que analisar todo o processo judicial, todos os documentos que envolvem o processo judicial e o bem que será leiloado, precisará colocar todas as informações no edital de leilão para que esteja muito claro qual é o objeto do leilão, quais as condições para a participação, quais as formas de pagamento e todos os demais detalhes que possam ser importantes para potenciais interessados decidirem pela compra desse bem. Uma vez elaborado o edital de leilão, cabe ao leiloeiro promover a publicidade do ato do leilão. Publicidade no sentido de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os potenciais interessados, e isso ocorrerá pela publicação do edital de leilão e também pela cientificação de todos os interessados. Então, o leiloeiro publica o edital de leilão para que quem tiver interesse
possa buscar essa informação em um jornal de grande circulação, no site do leiloeiro, em sites especializados na divulgação de editais. Além disso, além de dar ampla publicidade acerca da realização do leilão, cabe ao leiloeiro levar ao conhecimento de cada uma das pessoas que tem interesse no leilão, seja ali os proprietários do bem que estará sendo leiloado e sejam quaisquer outras pessoas que tenham interesse jurídico, que sejam ali credores dessa pessoa ou eventuais outras pessoas que tenham se manifestado no processo por meio de habilitação de algum tipo de crédito, pessoas que detenham penhoras, pessoas que estejam ali, por exemplo, movendo processos trabalhistas e que tenham alguma relação com as partes ali desse processo cujo bem estará sendo leiloado. Cada uma dessas pessoas deve ter ciência inequívoca acerca da realização do leilão. Então, o leiloeiro deve cientificar essas pessoas. Essa cientificação pode ser feita por meio do envio de uma carta, por meio de um envio de um telegrama, ou até mesmo por diligência do próprio leiloeiro ou de pessoas de sua equipe, ou também pela comunicação via representante dessas partes, por meio de processos judiciais, por exemplo, em que a publicação do ato leva à ciência dos interessados, e também por meio de peticionamento por parte do leiloeiro em processos em que essas pessoas que tenham interesse nessa causa, interesse na realização do leilão, estejam representadas. Então, seja por meio da publicidade ampla, geral e restrita da publicação do edital, ou seja, pela cientificação de cada um dos interessados, é uma função muito importante do leiloeiro promover essa publicidade, para que todos que possam ter algum interesse nesse leilão tomem conhecimento e possam se preparar para participar desse leilão, se for alguém que tem esse interesse, ou até mesmo para se vincular ao processo e poder ter observado ali o seu direito creditório ou qualquer outro direito que tenha e que precise ser observado no processo. Então, nós falamos agora sobre a preparação do leilão, em que o leiloeiro elabora o edital de leilão, e a formalização desse ato, por meio da publicidade do edital de leilão e da cientificação das partes. Mas, uma vez estando em andamento o leilão, ou até em vias de estar sendo realizado, o leiloeiro promove diversos outros atos para garantir a efetividade do leilão, com observância das normas e com a devida promoção da igualdade de condições entre potenciais interessados. Então, uma vez estando sendo realizado o leilão, ali no site do leiloeiro, o leiloeiro vai fazer diversos outros atos de publicidade e marketing para levar a potenciais interessados a ciência sobre o leilão, para que eles possam ver os benefícios de participar desse leilão, que normalmente tem o grande benefício econômico do desconto ali proporcionado, o grande deságio entre o valor de avaliação e o valor pelo qual o bem estará sendo ofertado. E quando uma pessoa tem interesse no bem que está sendo leiloado, seja porque recebeu ali uma comunicação via publicidade, seja porque recebeu um contato da equipe do leiloeiro de forma comercial, essa pessoa interessada precisa tomar ciência de todos os detalhes, ler o edital de leilão e pode também se servir da equipe do leiloeiro. Então aqui está uma das grandes funções do leiloeiro, atuar de forma diligente para possibilitar que algum interessado possa participar desse leilão e comprar. E isso se dá de diversas formas, de forma geral, como dissemos aqui, via publicidade, via marketing, mas também de forma comercial. O leiloeiro pode levar ao conhecimento de interessados, seja por mensagens de WhatsApp, seja por e-mail, seja por publicação em rádios, em jornais. Tudo isso pode ser utilizado de forma estratégica para proporcionar a ciência de interessados acerca do leilão, para que o leilão possa ser efetivo. E a equipe do leiloeiro deve ficar à disposição de potenciais interessados. Então, se a pessoa tem conhecimento, se interessa pelo bem que está sendo leiloado, ele pode se servir da equipe do leiloeiro para tirar dúvidas, para saber mais detalhes, para viabilizar a sua participação. Ele pode olhar os documentos e também, por exemplo, as fotos que estarão disponíveis
disponíveis no site do leiloeiro. Se houver interesse, em muitos casos é possível fazer visitação, por exemplo, mas essa visitação só é possível por meio da equipe do leiloeiro. Então o interessado pode fazer contato com a equipe do leiloeiro e o leiloeiro poderá proporcionar a visitação do imóvel para que possa ser visto não só os detalhes ali do imóvel, mas também para que se veja o local em que ele está situado ali. Imagine que seja um condomínio fechado, você não conseguiria entrar nesse condomínio. Com a equipe do leiloeiro viabilizando, além de visitar o imóvel, você poderá visitar as áreas comuns desse condomínio e entender todos os benefícios da sua participação. Então, além de viabilizar o leilão, dar publicidade nos termos da lei para que os interessados possam saber do leilão, o leiloeiro também é responsável por fazer a divulgação para que algum interessado possa vir participar desse leilão. E uma vez vendido o imóvel em leilão, o leiloeiro é o responsável por formalizar esse ato. E a formalização desse ato se dá por meio da elaboração da lavratura do auto de arrematação, que é o documento que formaliza o encerramento positivo do leilão e que, assinado pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, vai tornar a arrematação perfeita, acabada e irretratável. Então o leiloeiro elabora o auto de arrematação, assina, o arrematante também assina e vai para o juiz assinar. Uma vez assinado pelo juiz, fica finalizado o procedimento de arrematação e leilão. Existem diversos outros detalhes em todas as fases que nós dissemos aqui e você pode tomar conhecimento por outros vídeos que temos aqui no canal, mas para você entender a função do leiloeiro, basicamente se encerra nesse momento em que o leilão é formalmente encerrado e comunicado. Falamos muito aqui do leilão extrajudicial, falamos em juiz, falamos em processo, mas todo o procedimento que dissemos aqui se aplica ao leilão extrajudicial, com as mudanças evidentes por se tratar de um leilão judicial. Então, ao invés de analisar um processo para elaborar o edital de leilão, o leiloeiro analisará os outros documentos relativos à relação creditória ali, que tinha cláusula de alienação fiduciária e que foi inadimplida e acabou ensejando o leilão. O leiloeiro dará publicidade desse ato e fará divulgação para conseguir potenciais interessados. Então, a função do leiloeiro, a responsabilidade do leiloeiro é sempre de proporcionar a realização e a condução de um leilão nos termos da lei, de forma segura e levando ao conhecimento de todos os interessados sobre o leilão, para que todos aqueles que tenham interesse possam participar do leilão. Eu gosto sempre de destacar que formalmente a atividade do leiloeiro se encerra com a lavratura do auto de arrematação, pois é o momento em que o leilão efetivamente está encerrado e de forma positiva. Mas aqui na nossa atividade da Alfa Leilões, nós não deixamos o arrematante desassistido. Sempre continuamos em contato, ajudando o arrematante e seu advogado, quando o arrematante tem advogado, ou se for diretamente ali um assessor de leilões que já tem contato conosco, a gente auxilia de todas as formas para que o pós-leilão seja muito efetivo e célere. Todo o andamento do leilão, como dissemos, até a assinatura do auto de arrematação, é de responsabilidade do leiloeiro. E aqui na Alfa Leilões conduzimos de forma muito responsável para que seja célere, transparente e confiável. Uma vez encerrado o leilão, com o auto de leilão positivo, com o auto de arrematação, nós continuamos auxiliando as partes para que o pós-leilão também seja da mesma forma célere e que possa trazer ao arrematante os benefícios que ele desejou com a arrematação. Isso fazemos, mas, como disse, não é exatamente a função do leiloeiro. Fazemos aqui porque entendemos que o exaurimento do leilão, ali com a transferência da propriedade ao arrematante e sua emissão na posse, são tão importantes quanto o procedimento do leilão. E sobre esse ponto específico do pós-leilão também temos vídeo específico aqui no nosso canal, que você poderá analisar para tirar eventuais dúvidas e se familiarizar cada vez mais com os procedimentos do leilão. E agora que ficou bem claro qual é a função do leiloeiro, qual é a responsabilidade do leiloeiro, eu vou destacar um ponto muito importante que é pelo que o leiloeiro não é responsável. Como dissemos aqui, o leiloeiro é um intermediário que realiza o leilão por ordem do juiz
ou pela força da lei da alienação fiduciária. Em ambos os casos, o leiloeiro é um intermediário que promove a venda do bem. Então, o leiloeiro não é o responsável pelo bem que está sendo levado a leilão e muito menos pela sua condição. O leiloeiro é responsável, sim, por levar ao conhecimento de todos o que está sendo leiloado e todos os seus detalhes. O que significa isso? Se o bem imóvel, por exemplo, uma casa, está sendo leiloada e as condições dela não são boas, imagine que tenha rachaduras na parede, que o telhado esteja ruim, que ela esteja em más condições, não é responsabilidade do leiloeiro o estado de conservação desse bem. O leiloeiro deve levar ao conhecimento de todos os interessados por meio do edital e por meio de material fotográfico, publicitário, toda a situação do bem. E o interessado deve diligenciar para ter certeza que o bem é de fato o que lhe interessa e se lhe interessa nas condições em que ele se encontra. Mas se o interessado olhar e ver que apesar de ter alguma situação adversa, apesar de alguma deterioração do bem, o valor de desconto proporcionado pelo leilão torna atrativa essa compra, aí ele pode participar do leilão e arrematar. Mas sempre se lembre que o arrematante leva o bem no estado em que se encontra. Então, se para você, arrematante, ou se para o seu cliente, assessor de leilões, é muito importante saber o estado de conservação do bem, fale com a equipe do leiloeiro, busque informações adicionais, solicite uma visitação, faça diligências para ter certeza da sua arrematação, porque com um bom leiloeiro conduzindo o leilão, você vai ter a certeza de que o procedimento é adequado e que o seu pós-leilão vai ser da mesma forma, com qualidade e célere, e tomando as devidas cautelas, você terá certeza de que o bem que você arrematou vai te proporcionar o benefício que você deseja. Bom, esse é o vídeo que preparamos para hoje. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, se você tiver, e se desejar também pode sugerir uma pauta aqui para a gente para produzirmos novos conteúdos. E convido a todos que sigam o nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com quem, assim como você, gostaria de conhecer o leilão de verdade. Até a próxima!